Me sinto muito honrado por Deus e muito feliz não por eu estar aqui ministrando esse seminário, mas por nós estarmos aqui juntos, aprendendo um pouco mais de Deus. Porque o reino de Deus, ele não é feito de uma pessoa só, ele é feito de um corpo, e somos parte desse reino, e juntos, com certeza, nós seremos muito mais fortes e realizaremos obras grandiosas para o nosso Senhor Jesus. Só entenda o atraso, uns minutos de atraso, eu marquei um pouquinho mais cedo mesmo, mas sabendo que sexta-feira é difícil chegar no horário, devido ao trabalho. Nós estamos recebendo aqui algumas caravanas que vêm de fora. Por exemplo, o pastor Luiz vem com uma caravana de Duartina, o nosso querido irmão José Augusto vem com uma caravana também de Achaporã, também o Albert de Alvilândia vem também com uma caravana, e nós estamos aqui contentes por esses irmãos que estão não só dessas cidades vizinhas, mas também de Marília, que não só é da nossa igreja do Cavalário aqui, mas são de outras igrejas, até de outras denominações. Mas o que importa é que somos membros de um só corpo e do mesmo reino chamado Basileia, que significa o reino de Jesus Cristo, o governo de Cristo. Amém? Deus vai falar com você nessa noite. Você vai receber uma nova unção de Deus aqui hoje. Não é só porque vai ter um ensino, não. Só dessa reunião está acontecendo, já estava na agenda de Deus uma unção que Deus colocaria, um peso de glória sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Quem diz amém para isso? Para essa palavra. Eu só quero que você entenda um detalhe. Nós temos pessoas aqui que começaram há pouco tempo na fé, tá? E temos pessoas aqui tão preparadas que tem dia que eu sento para ouvi-las. Então eu vou tentar trabalhar com essas duas classes de pessoas, que são pessoas que estão começando, e eu também preciso passar alguma coisa para as pessoas que têm um conteúdo maior. Temos pastores aqui no meio, temos pregadores da palavra, temos teólogos aqui no meio. Então eu louvo a Deus pela honra e o privilégio de você estar presente aqui. Amém? Feche seus olhos, vamos só fazer uma oração. Bendito Deus e querido Pai, nós estamos aqui nesta noite na tua casa, onde o Senhor estabeleceu este lugar para que o seu nome fosse glorificado, adorado, exaltado, enaltecido. E aqui, Senhor, é o Belém, é a casa do pão. Que o teu Espírito Santo venha trabalhar em cada coração, que o Senhor possa abrir o entendimento de cada pessoa que se senta com humildade nesta noite, para aprender e acrescentar da tua palavra na sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui, Senhor, nesta noite na qualidade de um ensinador, mas eu sou um eterno aprendiz, Pai, e nós vamos sempre aprender um com os outros. Que o Senhor imponha uma unção sobre este lugar, que o entendimento seja aberto de cada um, que a tua palavra seja revelada, e não só revelada, mas selada aos corações, e que todos que estão aqui presentes, que estão a caminho ainda, saia daqui como Eleazar, Senhor, como o homem que grudou a sua mão na espada, como o homem que uniu a sua mão a uma palavra do Senhor, e que a tua vontade seja feita e seja estabelecida na minha vida. E tudo isso aqui que vai acontecer é para que o teu reino seja cada dia expandido e venha crescer o teu nome no coração, na mente, nos lábios de cada um. Me dá graça, Pai, me dá sabedoria e nos ajude, em nome do Senhor Jesus, que todos confirmam dizendo amém. Glória a Deus. Podeis assentar?
Eu preciso que você entenda um ponto que eu vou dizer antes de começar a aula. Qual é? Diga, qual é, pastor? Esse ponto, ele é um ponto importante porque ninguém sabe tudo, tá? A única pessoa que sabe tudo, ela se chama Deus. Deus sabe tudo. Então, nem sempre temos a resposta para tudo, tá? Então, eu estou aqui preparado para esta aula. Preparado, pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus. Mas ninguém sabe tudo. Eu também sou um aprendiz. Nós aprendemos um com os outros. Amém? O nome do nosso seminário, eu intitulei esse seminário como Doulos Salem. Ele se pronuncia Doulos Salem. Digam todos comigo, Doulos Salem. Eu juntei duas palavras no Novo Testamento. Você vai ver essa palavra em grego. É uma palavra grega que ela significa servos. A palavra doulos significa servos. E a palavra salem é uma palavra em hebraico. E Deus me deu esse tema, se chama preparados. Aqui tem a ver com as pedras que eram feitas para o templo de Salomão. Se chama pedras preparadas. E essa palavra salem. Qual é a ideia desse seminário do Salem? Servos preparados, ou melhor, servos em preparação, que sempre vamos estar em preparação. Então, a palavra Doulos Salem significa servos preparados. E esse é o objetivo meu, de Deus, do Espírito Santo, e eu creio que seja o seu também, é se preparar para realizar a obra de Deus. Amém? Pastor, eu não sou um obreiro de púlpito, nada disso. Não tem problema. Se você é um cristão, você tem que ser habilitado na palavra, porque o ir de pregar o evangelho a toda criatura é um mandamento para todos nós. Amém? Então, você vai ter uma base aqui para destrinchar um texto e expor melhor esse texto da parte de Deus. O tema que nós demos para esse seminário no dia de hoje é a arte de elaborar mensagens. Eu coloquei minhas mensagens aqui, não significa que é minha, mas que são nossas, suas. Amém? Então, a arte de elaborar mensagens, e vamos estudar sobre isso hoje. Ok. Em primeiro lugar, eu quero que você abra a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, e o versículo de número 19. Alguns versículos eu não vou pedir para você abrir, porque eu coloquei aqui no telão, para a gente poder ganhar tempo. Isso, melhorou. Obrigado. Mateus capítulo 13, verso 19. Isso aqui é muito interessante. Quem vem com sede aqui hoje, diga glória a Deus. Mateus capítulo 13, o verso de número 19, ele diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino. Da onde é essa palavra? Do reino. Se você quiser anotar na sua Bíblia, essa palavra em grego significa Basileia. Quem conhece o pastor Fábio, ele tem um grupo chamado Basileia, e esse nome significa reino de Deus, ou governo de Cristo, tá? Então, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Aqui ele já identifica um grande problema, porque essa pessoa, ela ouviu, mas ela não compreendeu. Então já implica que a palavra, quando ela é ministrada, não tem só que ouvir a palavra, ela tem que ser compreendida. Então, quando você pensar em elaborar uma mensagem, uma pregação, primeiro ponto, a sua mensagem tem que trazer clareza à mente e ao coração daqueles que te ouvem. Amém? Porque se ela não trazer clareza, vai ter um sério problema. Então vamos ver o problema. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então aqui você tem uma prova que aqueles 4 tipos de terra, de solos, são 4 tipos de corações, tá? E esse que não entende, não compreende a palavra de Deus, do reino de Deus,
o maligno a arrebata do coração. Diga, e aí, pastor? E aí que você precisa se preocupar com isso, quando você falar de Jesus para alguém. Por quê? Porque se você fala, ela ouviu, mas ela não entendeu nada do que você falou, essa palavra não vai germinar no coração dela. É uma semente que vai ser arrebatada, arrancada pelo maligno, e você diz, não, eu semeei, agora a semente vai nascer. Que vai nascer nada, se não trouxe entendimento. A Bíblia está clara em dizer que o inimigo vem e arranca do coração dessa pessoa. Então a primeira coisa que você tem que pensar, quando você for preparar uma mensagem, a minha mensagem pode ser profética, eu posso ter um ministério evangelístico, eu posso ser um mestre, eu posso ser um pastor, eu posso ser um apóstolo, não importa, eu posso ser um diácono. Quando você for pregar, a sua palavra tem que trazer o entendimento para as pessoas. Amém? E quando tem o entendimento, por que você acha que a palavra diz, e ele se manifestou para desfazer as obras de quem? Irmãos, vocês estão aqui? Vocês estão lendo a Bíblia? Missionário Rodrigo, me ajuda? Quando diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do maligno. Essa palavra manifestou, coloque os olhos aqui. Essa palavra manifestou, ela quer dizer se tornar conhecido. Repitam comigo, tornar conhecido. Então, a palavra que traz entendimento para a mente, o coração do ouvinte, ela torna Jesus conhecido para ela. Qual é o principal objetivo meu no reino de Deus? É tornar Jesus conhecido. E a gente torna Jesus conhecido. Ah, você já ouviu falar de Jesus? Já ouvi falar de Jesus. Não, mas conhecer Jesus é uma outra coisa. Então você será um instrumento dentro do reino de Deus, um ministério onde você exerce o seu ministério. Você será uma bênção para aquele lugar. Quando você falar de Jesus, as pessoas entenderem o que você falou, porque Jesus vai se revelar a eles. Eu acho que você não entendeu, eu estou dando um ensino, um seminário, mas eu já estou profetizando. Quem crê na profecia da palavra aqui ainda? Eu já estou profetizando, é a primeira profecia da noite. Que a sua palavra vai ser com tanto domínio, com tanta graça do Espírito Santo, que Jesus vai se tornar conhecido para as pessoas que você pregar o Evangelho. Veja a importância. João 8,32, não precisa abrir, ganhemos tempo. E conhecereis a verdade vos... Espera aí, não está dizendo, se você ouvir a verdade vai te libertar. Está dizendo, conhecereis a verdade vos libertará. Quando você conhece alguém, quando você anda com esse alguém, quando você convive com esse alguém, quando você conhece essa pessoa verdadeiramente, quando você sabe quem ela é, que gosto ela tem, o que ela prefere, que cor que é da preferência dela, que comida que ela gosta, então Jesus tem que se tornar conhecido para mim, para você e para aqueles que vai te ouvir, de uma forma que vai trazer a libertação às pessoas. Eu quero que você faça uma pergunta bem alta, bem clara, diga bem forte, diga, pastor, por que existe muitas pessoas dentro da igreja cativas? Porque ela não conhece a Jesus, ela não conhece a verdade, ela não conhece a verdade, porque a Bíblia é clara em dizer, se ela conhecer a verdade vai libertar ela. E qual é o motivo principal? Que precisa haver pregações dentro da igreja que ensine as pessoas. Pastor, mas o meu ministério é mais profético, profetize, amém. O meu ministério é mais evangelístico, evangelize, amém. Mas não deixa de trazer uma palavra que traga clareza ao coração dos ouvintes. Hoje eu sentei com um obreiro, com um amigo, está aqui hoje, é de outra igreja,
E ele disse que pregou na igreja dele, mas todo mundo estava meio disperso. E eu falei: é porque a sua mensagem, ela é com ensino, e a igreja que você pregou está acostumada com o reteté, Remifly, que não é proibido, tem que ter o reteté, o Remifly, pode ter tudo isso, revelação. Jesus revelou Natanael, Jesus revelou a mulher samaritana, não tem problema. Mas eu falei para ele: é por isso que Deus te levou lá, para você trazer uma palavra que traga clareza, e as pessoas entendam quem é Jesus. E quando elas entendem quem é Jesus, aí essa pessoa vai sendo liberta em nome do Senhor Jesus. A unção que Deus põe na sua vida aqui hoje é que por onde você passar, aonde você abrir a sua boca para falar de Jesus e pregar a palavra de Deus, vai haver entendimento e vai trazer libertação para as pessoas. Ok, em Lucas 24, verso 45, eu estou preparando você para o estudo. Lucas 24. Eu espero que você não esteja cansado hoje. Eu estou aqui com bastante munição, hein? Louvado seja Deus. O meu coração, como diz o meu pastor, está cheio de boas palavras. Agora vai depender da sua sede. Se você tiver com sede, Deus vai falando. Capítulo 24, verso de número 41. Quem encontrou o Evangelho de Lucas, dá um sinal de glória a Deus aí. E por não acreditarem, me perdoe, verso de número 44. A seguir Jesus disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Jesus estava com eles quando disse isso. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Você vai ver que o salmo é completamente escatológico, porque fala de Jesus. Se você pegar Salmo 22, fala do sofrimento de Jesus. Salmo 23 está falando de Jesus como nosso pastor. E Salmo 24 está falando da entrada de Jesus na glória. Salmo 18 está falando sobre a batalha de Jesus contra os espíritos malignos. Quem dá um amém? Amém. Glória a Deus. Agora veja o versículo de número 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Por que muitas vezes na trajetória de Jesus com os discípulos ficavam boiando? Eles ficavam boiando. Aí eles ficavam assim: ô pastor Luiz, o senhor lembra desses detalhes? Eles ficavam assim: o que ele está falando? Aí Jesus disse assim: eu vou para o meu Pai, lá tem muitas moradas, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu vou preparar lugar, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Você não fica feliz por isso, não? E aí eles falaram assim: do que ele está falando? Diga por quê? Porque o entendimento não tinha sido aberto. Não tinha sido. Agora veja que coisa mais linda. Veja, nós temos duas palavras-chave. Nós temos a palavra abrir. Digam comigo: abrir. Olha o que aconteceu. Jesus abriu-lhes o entendimento. A palavra abrir, no grego, é esta palavra aqui. Olha o significado, você vai entender melhor agora. Despertar em alguém a faculdade de entender ou o desejo de aprender. Eu vou responder para o meu amigo, olhem todos para mim. Tinha gente assim no culto, ó. Às vezes é canseira, ok, mas às vezes, olha a palavra que diz aqui, ó: despertar. Por que despertar? Digam por quê. Porque no entendimento eles estavam dormindo. É o entendimento que dorme. Então a palavra abrir está dizendo que ele despertou aquilo que estava dormindo.